Saúde, Previdência e Assistência Social. Meia hora da Seguridade. É o nosso encontro semanal toda terça aqui na TV Floripa, às 19h30. Hoje, com um convidado que é o Liseu Mazioni, né, Liseu? É presidente da FETRAN, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais. São aqueles que trabalham, servidores públicos municipais. Liseu, hoje nós vamos conversar um pouquinho, para o nosso público entender melhor o trabalho da federação, mas em especial na questão aí da saúde do trabalhador público municipal e também numa questão que é muito importante, a gente está lendo nos jornais aí que está dando problema, que é a previdência dos servidores públicos municipais. Então eu gostaria de iniciar, para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, né? E iniciar perguntando para você, como é que anda a saúde do servidor público municipal? Temos problemas? Está tudo a mil maravilhas? Como é que é? Primeiro, boa noite a todos, a você, Roberto, aos telespectadores da TV Floripa. Agradecer a oportunidade de falar em nome dos servidores municipais, ou trabalhadores do serviço público municipal, né? Ou municipários, né? A gente conversava aqui antes. De fato, quando a gente fala em servidor público, a noção tradicional que a população tem é de um trabalhador que tem um bom ambiente de trabalho, né, e que trabalha dentro de um escritório. Porque normalmente o cidadão vai até a prefeitura, né, até os órgãos de pagamento de tributos ou para requisitar algum serviço da municipalidade e muitas vezes acaba tendo a visão de que o servidor público é alguém que tem um bom trabalho, em boas condições de trabalho, né, e até às vezes trabalha bem pouco, remunerado, né? Trabalha Ar-condicionado. Ar-condicionado e tal. Essa é a imagem que as pessoas têm. Mas quando a gente fala em servidores públicos municipais ou trabalhadores do serviço público municipal, nós estamos falando do trabalhador da saúde, né, que atende lá nas unidades básicas, do agente comunitário de saúde que faz o trabalho na rua, né, exposto ao sol, ao frio, ao vento, ao calor. Estamos falando do professor, né? Estamos falando do professor em escola e em centro de educação infantil, né? Então, só quem já teve a oportunidade de trabalhar dentro de um centro de educação infantil sabe o que é você estar o tempo todo responsável por crianças, às vezes de 4, 5 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, né? O nível de estresse, né, o nível de responsabilidade e o impacto que isso tem sobre a pessoa. Nós estamos falando do trabalhador que trabalha na rua, nos serviços urbanos, na limpeza urbana, no setor de obras, né, operadores de máquinas, motoristas. Estamos falando da guarda municipal, né, dos agentes de trânsito. Estamos falando também dos servidores do setor administrativo, que mesmo do setor administrativo nem sempre tem boas condições de trabalho. Geralmente poucos trabalhadores pela quantidade de público para atender, né, pela demanda de serviço. Quer dizer, é um universo Estamos falando bem amplo. Do assistente administrativo, do telefonista, né? Então é uma categoria formada por centenas de outras categorias. É diferente, por exemplo, Sindicato dos Metalúrgicos. Tem uma indústria metalúrgica e apesar de você ter 7, 8 funções, mas em geral são todas funções afins. Os municipais não, né? É uma empresa, entre aspas, a prefeitura, que tem aí centenas de profissões. E eu imagino que devam dar centenas de problemas também. A gente não falou ainda do médico, do odontólogo, né, do enfermeiro, da cozinheira, da merendeira, da trabalhadora da limpeza, né, do vigia. Então, assim, de fato, passa de 100 profissões dentro que são todos os trabalhadores que atuam em todas as atividades de uma prefeitura, né? Eu imagino então que o dirigente sindical desse tipo de sindicato, ele deve ter uma qualificação maior no sentido de que ele tem que ter um olhar mais especializado. Quer dizer, para professores, por exemplo, a gente vai pensar o processo saúde e doença de um jeito, que é diferente para enfermeiro, que é diferente para o calceteiro lá que trabalha nas ruas, né? Então vamos pensar um pouquinho no professor. O professor está adoecendo hoje, Liseu? Como é que está a vida do professor? Uma coisa importante, né, falando em saúde e previdência, nós conversávamos aqui antes, o problema até cultural que nós temos no Brasil, por exemplo, dos adicionais. Né? Vamos pegar o exemplo do adicional de insalubridade.
você tem a cultura trabalhista no Brasil, inclusive, dos próprios trabalhadores, dos advogados e dos próprios gestores, que é o pagamento do adicional de insalubridade, né? E que se paga o adicional justamente porque o trabalhador está submetido a um local de trabalho que é insalubre. Só que do ponto de vista da saúde, o mais racional seria reduzir o tempo de exposição. Evitar o risco. Evitar o risco, evitar o tempo de exposição àquele ambiente que é nocivo à saúde ou prejudicial. Então, no caso do magistério, nós acabamos de ter uma conquista importante e recente, embora que às vezes até mesmo o professor não dá essa importância, que é a questão de 1/3 da hora atividade, né, através da lei do Piso Nacional do Magistério em 2008. Por que é importante? Porque pela primeira vez você tem uma lei no Brasil que garante ao professor que no máximo ele vai estar em contato com os alunos, ou seja, ele vai estar de interação com os educandos, responsável pelos educandos, 2/3 da carga horária. Então, a cada 3 horas trabalhadas, ele vai ficar no máximo 2 diretamente com os alunos. Né? E esse outro período? E 1/3 de hora atividade. Ele faz o quê? Que ele vai fazer o planejamento, a avaliação dos educandos, né? Isso vai propiciar 2 coisas. Primeiro, que não vai levar trabalho para casa, ou vai levar menos trabalho para casa, que é muito comum no magistério, e também vai ter um tempo de descanso, de planejamento, de estudo, mas o importante é o seguinte, que ele não vai estar com o aluno, né? Porque nós sabemos que você ter uma turma de 15, 20, 25, 30, 35 alunos e você ser o adulto responsável por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, né, ou por aqueles bebês no berçário, é uma atividade extremamente que produz, né, uma tensão, um dano à saúde mental e física da pessoa, sim, né, uma exaustão até. Né? Eu fico imaginando que essa questão da saúde mental entre professores seja muito importante, né? Porque o professor não mexe com graxa tal, aí vai dizer, mas olha que coisinha bonitinha, mexe com criança, né? Qual o problema? E aí eu acho que esse aspecto que você traz é importante, né? Alertar o grau de responsabilidade que os nossos professores, inclusive de educação infantil, têm com as crianças. Eles manifestam muito isso? Os professores trazem? É muito presente. Então, eu creio que nós temos a geração que está nos 40 anos, que está 50 anos, que está se aproximando da aposentadoria, né? Nós temos muitos casos de afastamento de sala de aula, seja por questões mentais como físicas, né? Muitos problemas de ler, inclusive, né? Das doenças do trabalho, problemas de coluna, de ombro, né? A questão de escrever no quadro, a questão de muito problema de voz, né? Devido ao uso excessivo da voz, né, ao longo da carreira profissional. Então, nós temos a geração que está próxima da aposentadoria, ou que tem 15, 20 anos de magistério, é uma geração que não teve esse 1/3 de hora atividade. Né? Então, é uma geração que foi excessivamente exposta aos problemas, né, da carreira profissional do magistério. Eu acredito que com essa nova lei do Piso Nacional do Magistério, e que incluiu a questão de 1/3 de hora de atividade, e que nós estamos buscando a implementação nas prefeituras, né? Eu acho até que a maioria das prefeituras nós conseguimos já implementar, sim, outras ainda não foi implementado, e inclusive estão agora, aquilo que não foi possível na negociação, estamos buscando a via judicial para fazer cumprir a lei federal. Eu acredito que será possível formar uma nova geração de professores com menos problemas de saúde, se for respeitada essa questão do 1/3 da hora de atividade e também a adequação de número de alunos por sala de aula. Sim, né? Isso vai impactar nesses problemas que você citou aí de transtorno. Então, essa geração atual que está se aproximando da aposentadoria foi uma geração que foi exposta tanto no excesso, porque nós tivemos, na maioria dos casos, 80%, 90% do tempo da hora remunerada em sala de aula. E também um excessivo número de alunos, né? Principalmente na rede municipal. A rede municipal se formou no processo de crescimento acelerado das cidades, né? Do inchaço urbano, da migração rural, né? Do êxodo rural. Então nós temos uma geração aí, se nós pegarmos quem entrou no início dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, nas redes municipais, é uma geração que passou por esse impacto do inchamento urbano, né, fruto do êxodo rural ou do êxodo das pequenas para as grandes cidades.
e eu espero agora, também com uma estabilização maior das cidades, a própria redução da natalidade que reduz o crescimento populacional, e casado com a questão de 1/3 da hora de atividade, que nós possamos ter, né, também, se for observado o número de alunos, uma geração de professores com menos problemas de saúde profissional. Porque o risco, provavelmente, com essas condições, são mais favoráveis agora, né? Exatamente. Que você cita, a própria diminuição das crianças, isso né? não quer dizer que a atividade do magistério vai ser... só flores, né? Só flores, não é né? isso, Mas claro. eu acredito que nós, inclusive, né, nós da federação, os sindicatos dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, o sindicato de professores do modo geral, acho que tem que ter uma atenção com isso, né? Os gestores, né, tem que ter um compromisso, uma responsabilidade com isso, porque nós sabemos que todo problema de saúde profissional, os problemas de saúde gerados pela questão profissional, elas acabam produzindo benefícios precoces na Previdência. Sim. Então vai ter um custo. Sim. Né? Então não adianta economizar nas condições de trabalho do trabalhador e depois gastar na saúde, na previdência desse trabalhador que precocemente tem que se afastar retira do seu trabalho. Sim. Nós falamos então, você citou aí com bastante propriedade os problemas dos professores, né? E citou os transtornos psíquicos, até por exemplo os problemas de voz, que é específico de professor, do profissional que usa a voz. Rapidamente, antes do nosso intervalo aqui, e o pessoal da saúde está adoecendo? Quais são essas doenças? Quais são as reclamações? São bastante... na saúde também tem problemas dessa questão da saúde mental, né? Porque a saúde ela se expõe diretamente com as pessoas, com as doenças, os problemas das pessoas. Nós ainda temos muitas dificuldades de atendimento, ou seja, os municípios ainda não atendem, não oferecem para a população a quantidade de serviços necessários para atender a população. Então nós temos ainda muito problema de fila, superlotação das unidades básicas de saúde, inclusive, e isso gera transtornos ao longo da vida do profissional, que acabam muitas vezes também produzindo afastamento do trabalho. E outras doenças normais do trabalhador, né, de repetição de esforços, todo tipo de problema. Tendinite, lombalgia, todos os problemas que produz quando se repete o mesmo serviço muitos anos, né, e muitas vezes ao dia. Né? Muito bem. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já. Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Ercílio Luz, 1209 Centro. Fone 3324-0388. Estamos de volta. E não se esqueça, hein? Escreva para o nosso e-mail mhseguridade@gmail.com e participe do sorteio do livro Massacre Silencioso, uma descrição da luta dos trabalhadores da alimentação sobre a questão da Lerdort. Escreva, repetindo, mhseguridade@gmail.com e diga, eu quero ganhar o livro. Ele pode ser seu. Voltando aqui com o Liseu, que é o presidente da FETRAN, discorremos um pouquinho sobre a questão da saúde do trabalhador público municipal e agora vamos falar sobre um tema muito sensível, né? Queria acrescentar na questão da saúde. Nós não falamos dos trabalhadores do setor de obras. Ah, sim, muito importante. Operadores de máquina, motoristas, os trabalhadores de rua, né? Que fazem serviço de canalização, de drenagem. Então, que é uma categoria também que nós temos muitos problemas de saúde. Inclusive, muitos dos trabalhadores às vezes não chegam nem a se aposentar. E aí tem um problema sério com a questão de problemas de coluna, de esforço físico, principalmente operadores de máquina, que trabalham com máquinas de trepidação, e também os hábitos, inclusive os hábitos alimentares, porque em muitas prefeituras, principalmente onde tem interior, na área rural, muitas vezes essas equipes saem de manhã, trabalham, almoçam no interior e só voltam à noite. Então nós temos muitos problemas de diabetes, de hipertensão, de coluna. Então é um setor que... E também tem um problema, como a gestão pública é de 4 em 4 anos,
né? Infelizmente, poucos são os gestores que têm a preocupação com o longo do tempo. Né? Geralmente o prefeito entra, se preocupa com o seu mandato e vai embora depois de 4 anos. Né? E muitas vezes falta essa responsabilidade com a própria vida e a saúde dos trabalhadores municipais que estão aí 20, 30 anos, 35 anos, 40 anos servindo a população, e acaba às vezes não tendo a preocupação, inclusive próprias questões mais simples como o protetor solar. Né? Trabalhadores, desde o agente comunitário de saúde, que trabalham diariamente no sol. Então, são questões que, às vezes, por falta de um compromisso maior da própria gestão e uma consciência maior do próprio trabalhador, a gente acaba produzindo os problemas de saúde e também problemas de previdência. Né? E aí, como é que está essa questão da previdência? Os municípios estão com seu cálculo atuarial em dia? Temos problemas? Isso preocupa, isso não preocupa? Como é que está aí, Eliseu, em âmbito do Estado? Não, sem dúvida que os regimes próprios de previdência, tanto dos estados como dos municípios, até mesmo da União, né, só que a União tem capacidade maior de arrecadação, né, talvez seja o grande problema financeiro que o Estado brasileiro passa a enfrentar. Né? Por quê? Porque não foram feitas as poupanças como devia ter sido feito desde o início do regime. Né? Além de problemas de toda a ordem de gestão, e o exemplo aqui de Florianópolis, que perdeu um recurso significativo naquela aplicação do Banco Santos. Né? Então, sem dúvida que é um grande problema, e ele se torna maior porque, mais uma vez, falta o compromisso dos prefeitos com o futuro. Né? Prefeito, o político é uma figura que vive muito presente, né? Porque tem um determinado mandato e, infelizmente, ainda é a minoria que tem o compromisso do longo prazo. Então, é um problema que, inclusive, acho que todos os partidos políticos, a população, tem que passar a se preocupar. Porque o Fundo de Previdência, o Sistema de Previdência Municipal, né, hoje, a maioria dos municípios estão vinculados ao INSS, mas as cidades maiores que ficaram com os seus regimes. Né? A lei federal permitiu que as cidades maiores ficassem com os seus regimes. Então, no caso aqui, Chapecó, Joinville, Florianópolis, São José, Criciúma, né? São exemplos de cidades que têm regime Blumenau, próprio. Né? São cidades que têm o regime próprio. Então, eu creio que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes devem ter o seu regime próprio, com exceção de Tubarão, que é uma cidade que não tinha regime próprio até o ano passado. Né? Porque qual é a grande questão? Não será só os servidores municipais que sofrerão os problemas do momento em que o regime não tiver mais capacidade financeira de pagar os seus encargos. Né? Porque no momento em que o regime próprio de previdência do município não pagar mais os seus aposentados, os seus benefícios, vai acabar entrando na folha de pagamento. Só que isso pode tomar um volume tão grande que a prefeitura vai perder a capacidade de pagar os servidores ativos ou os aposentados. Né? Isso vai comprometer a capacidade de investimento da prefeitura. E no futuro poderá, inclusive, comprometer a própria prefeitura, a própria sobrevivência financeira da prefeitura. Nós temos hoje já cidades no Brasil, como é o caso de São Paulo, onde o problema de previdência consome uma boa fatia da receita da prefeitura. E aí obviamente, vai implicar na capacidade de investimento do município. Ou seja, não é só o servidor que vai sofrer. O servidor vai ser o primeiro, porque o que acontece hoje no governo do estado de Santa Catarina é um pouco isso. Né? O dinheiro disponível para a folha de pagamento, uma parte já é repartida entre os ativos e inativos. Né? Aqui dentro, num prazo de 5, 10 anos, nós vamos passar a ter isso nas prefeituras, principalmente naquelas que não tiver uma boa gestão, uma boa responsabilidade com o futuro. Inclusive, nós estamos nesse momento em Chapecó, onde todo ano é feita a avaliação atuarial, né? Lá tem regime próprio desde 92, ele foi criado de uma forma irresponsável, através de um decreto do prefeito, passou todos os servidores por regime próprio, não viu tempo de contribuição. De um decreto? Através de um decreto, passou todos os servidores do INSS para o regime próprio municipal.
No começo foi tranquilo, né? Baixou a contribuição, era 22% da contribuição da prefeitura para o INSS, criou um regime próprio com 4% da prefeitura, 4% do servidor. Né? É um paraíso, então, né? No Porque começo, só tranquilo. recebia, inclusive, quase não saía, né? Então, de um dia para o outro, a prefeitura baixou 18% o seu custo da folha de pagamento. Né? Só que a conta está começando a ser cobrada. E a avaliação atuarial tinha, em 2009, colocado que, além da contribuição de 13% que a prefeitura estava colocando no sistema, mais 11% do servidor, teria que ter uma contribuição complementar para buscar o equilíbrio atuarial. E esta contribuição complementar passaria a ser de 14% a partir agora de 2014. Né? Aí o que o prefeito está fazendo? 14% da prefeitura. A alíquota normal de 13%, mais uma complementar de 14%. Então daria 27%. Uhum. Daria 27%, né? A patronal. Só que o prefeito está fazendo o que nesse momento? Apresentou um projeto de lei à Câmara, querendo manter a complementar em 7% também em 2014. Só que para compensar essa diferença, a partir de 2017, a complementar passaria para 15,79. Ou seja, o prefeito que vier então esse prefeito continuaria pagando os 13 normal, mais 7 complementar, mas a partir de 2017, por 27 anos, seriam necessários 13% da normal, mais 15,79 da complementar. Então a prefeitura passaria a ter uma contribuição de 28,79%. Né? Então, para dar um exemplo de problemas, né? Nós sabemos que tem o Instituto de Joinville, né? O IPREVILE, que hoje é uma das referências do ponto de vista de equilíbrio atuarial. Né? Isso não quer dizer que não vai ter problemas no futuro, né? Porque se os prefeitos daqui para frente não cuidarem, né? E os servidores, sindicato, né? Porque nós defendemos que a gestão é importante que tenha pessoas do executivo e também dos servidores, né, que os sindicatos possam indicar representantes para os conselhos de gestão para justamente fazer a fiscalização. Porque tem várias variáveis que podem comprometer o futuro dos sistemas próprios. Né? Uma é a alíquota de contribuição, a outra é a boa gestão. Né? Nós temos, por exemplo, a gente brigou tanto pela redução dos juros. Uhum. Né? Mas a redução de juros tem um impacto sobre o rendimento dos fundos de previdência. Então, o rendimento dos títulos públicos, que era a principal aplicação, passa a ter uma remuneração baixa. Né? Uhum. Então, você trabalha nas avaliações atuariais de pelo menos um ganho real de 6% ao ano. Né? Por exemplo, hoje a taxa Selic não dá mais 6% ao ano. Uhum. Então, os fundos buscam aplicações em outros tipos de aplicações financeiras, né? Inclusive ações, que são aplicações de risco. Sim. Então, tem que ter uma gestão muito profissional, muito transparente. Né? Sim, a transparência ajuda a evitar aplicações furadas como foi a do Banco Santos. Justamente, né? Para a boa decisão da aplicação, porque é um volume muito grande de recursos financeiros. Inclusive, a gente... na época que o Banco Santos era a bola da vez, né, para aplicação, que oferecia um grande rendimento, em muitas prefeituras nós opinamos para que não seja feita a aplicação, porque se via que era uma aplicação de risco. Né? Uhum. Então, as prefeituras que na época aplicaram, perderam. Né? As prefeituras que tiveram a precaução, não perderam. Né? Mas tem que buscar o equilíbrio aí, né, entre ações de risco e de rentabilidade, porque se não tiver rentabilidade também não capitaliza e também vai ter dificuldades de pagamento. Então é uma grande questão que tem havido pouca atenção do conjunto dos servidores, dos prefeitos e dos vereadores da população. É importante, mas pode comprometer os municípios. É importante, Eliseu, você esclarecer um conceito aqui para o nosso ouvinte, que você citou várias vezes, para as pessoas entenderem o que é o cálculo atuarial, né? O que é isso, rapidamente, para as pessoas saberem? Sim. Porque isso é chave na manutenção de uma previdência. E pouca gente sabe ou dá importância a isso, né? Então, eu vou usar o exemplo de Chapecó, que eu acompanho lá desde sou servidor municipal de Chapecó desde 88, sou professor de Educação Física, né? Já fui presidente do sindicato lá, e acompanho lá a questão previdenciária desde a sua criação. Né? E aí é muito complicado, porque o sistema começou mal.
né? No momento em Sim, que, sim, por decreto, sim. o prefeito criou o sistema Sim, e, sim, e não criou em cima de um cálculo atuarial, né? Criou em cima de um canetaço para fazer um ajuste fiscal da prefeitura naquele momento. Essa que é a verdade. Sim, né? tinha um outro objetivo na realidade. Mas o que é o cálculo atuarial? Você tem que calcular quantas pessoas estão asseguradas no sistema, quanto tempo de contribuição essas pessoas têm, quanta despesa, os benefícios dessas pessoas vai gerar. Aí tem que usar os cálculos, né, de expectativa de vida, né, de tempo de contribuição, de tempo de benefício. Então você vai pegando a história aí, os dados que o INSS tem do próprio regime e vai fazer uma projeção de custo dessas aposentadorias, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão, né, todos esses encargos que o sistema tem. E isso ao longo de 30, 40, 50 anos. Essa projeção tem que ser... pelo menos 30 anos. Por isso que decisões assim meio inoportunas, às vezes, unilaterais, como essa do Banco Santos, comprometem a saúde financeira, ou podem comprometer, em parte, o futuro do servidor e da população. E da população. Agora, estamos chegando ao final. Eu gostaria que rapidamente você me dissesse, então, encerrasse essa questão do cálculo atuarial e me desse depois o nome de duas prefeituras ou dois regimes que seriam exemplos, tanto na questão da gestão, que você já falou em Joinville, mas na questão da participação aberta também para os servidores, né? Que tal? A primeira pergunta, a questão da avaliação atuarial, né? Então é isso, leva em conta os encargos que o sistema tem, ou seja, pega o conjunto de segurados e você projeta quanto que vai custar garantir os direitos previdenciários dessas pessoas, né? Aposentadoria, pensão, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Ao longo de décadas. Licença maternidade, né? Ao longo de toda a existência do sistema. E depois você tem a conta de quanto custa isso. Você vai depois ver da onde que vai vir esse dinheiro. Aí você vê quanto que vai dar as contribuições, né, e quanto que você pode obter de capitalização. Né? Então, essa conta tem que fechar. Até para saber onde investir, como você disse. Quando o juro estava alto... Era mais tranquilo. Ficava lá nos títulos públicos, tinha um rendimento garantido. Né? Tivemos épocas aí... Agora vamos ter que ter gestor de previdência que vai suar mais. É bom que baixou os juros, né? Isso é bom para a economia, para a população. Mas tem que encontrar outras formas de sustentabilidade dos sistemas. Mas, tu pegar o exemplo de Chapecó, hoje o déficit atuarial de Chapecó é 171 milhões. Né? E agora, essa mudança que o prefeito está querendo fazer, ele deixaria de colocar, nesses próximos 3 anos, 20 milhões. Né? Então, vai agravar o déficit atuarial. Né? Ainda mais. Então, de modo geral, a maioria dos municípios tem déficit atuarial. Ou seja, com o dinheiro que tem e o que vai arrecadar, não vai dar conta de pagar os benefícios. Então tem que encontrar formas alternativas de equalizar essa diferença e que muitos deles é em função da forma da gestão até aqui e da forma que foram criados e da perda financeira, como aconteceu aqui do Banco Santos. Hoje, do que nós temos conhecimento, não tem problema, ainda não tem problema de cálculo atuarial, é o de Joinville. Né? O sindicato lá, o Sinseg, estava preocupado. É bastante vigilante. Porque teve agora, recentemente, um parcelamento de contribuições lá. E para encerrar, uma prefeitura, um regime que é mais aberto, absorve... O de Chapecó nós tivemos, em 2001, quando foi feita a lei complementar que criou o Simprevi, que criou a autarquia, criou também a eleição do conselho gestor. Né? E os diretores tinham que ser servidores efetivos, que o conselho de gestor indicava. Mas aí em 2005 a nova administração acabou mudando essa regra e está indicando servidores comissionados para a gestão. Obrigado, Liseu. E nós encerramos mais um Meia Hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social, toda terça às 19h30. E não se esqueça, escreva para nós, mhseguridade@gmail.com e peça para entrar no sorteio do livro Massacre Silencioso. Até a próxima terça.